Olá a todos, sejam bem-vindos à Derivada de Konoha. Aqui quem fala é o professor Fábio e hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de um curso introdutório ao Métodos Elementos Finitos, o MEF. Hoje nós vamos para a nossa 8ª aula. Nessa aula eu quero conversar com vocês sobre as transformações de vetores em duas dimensões e como nós podemos utilizar a matriz de rigidez que nós definimos na aula passada para uma matriz de rigidez global, para uma estrutura completa, tá? No caso, como estamos trabalhando com as barras, a estrutura completa, no caso, seria treliça e, posteriormente, outras estruturas que, porventura, venham a ter elementos em barra. Então, o que nós vamos discutir é isso. Se nós pegarmos aqui na aula passada, eu defini com vocês o que era a matriz de rigidez do elemento em barra, certo? Então, nós definimos que era EA sobre L, que multiplicava a matriz 1, menos 1, menos 1 e 1. A mesma como o elemento de mola também, tudo bem? Então, eu defini isso com vocês, tá? Mostrei algumas relações e fiz um exemplo. Na aula de hoje, nós vamos aumentar um pouco mais o estudo para barras que possuam seu eixo longitudinal direcionados ao longo de qualquer eixo. Tá? Lembrando que na aula passada, o que eu fiz foi supor que o meu elemento estava na horizontal, tá? Como a gente pode observar aqui por este elemento, certo? Então, eu fiz o exemplo com vocês utilizando 3 barras que estavam sobre o mesmo eixo, que compartilhavam o mesmo eixo, compartilhavam a mesma direção. Então, dessa forma, a nossa matriz de rigidez global da estrutura não precisava de nenhuma transformação. O nosso problema surge quando nós, por exemplo, temos o seguinte estado. Aqui pensa que nosso elemento em barra, tá? Esse em roxo aqui, tá? E o que nós temos é o seguinte. Quando nós temos o elemento na horizontal, sem nenhum ângulo de rotação, como assim? Observa que o eixo x' aqui, que é o eixo que eu coloquei ao longo do eixo longitudinal da barra, ele compartilha a mesma direção que o eixo x. Tá? Eu coloquei aqui o eixo x e o eixo y como eixos que nós vamos defini-los como globais. Tá? Então, os eixos fixos. Tá? E esse eixo x', ele é o eixo longitudinal da barra. Nesse caso, ele está compartilhando a mesma direção e o mesmo sentido com o eixo x. Se nós temos um elemento em barra, como nós definimos, ele tem 2 graus de deslocabilidade, o 1' e o 2', certo? O que acontece? Quando o eixo é compartilhado, nós temos o eixo na mesma direção, são somente essas duas componentes. Agora, a partir do momento em que esse eixo x' torna-se inclinado, ou seja, a nossa barra ela tem um certo ângulo de inclinação, esses vetores, o 2' e o 1', eles vão ter que ser projetados sobre os eixos originais que eu tinha, ou os eixos que eu defini como o eixo de referência. Perfeito? No caso, o eixo x e o eixo y. Então, vocês vão observar que eu vou girar aqui o ângulo θ, que é o ângulo de inclinação da minha barra, e vocês vão ver que automaticamente vai aparecer 2 vetores aqui para o 2' e 2 vetores para o U'. Então, quando eu giro aqui a minha barra, é esses 2 vetores que são criados. Então, eu projeto o 2' na direção do eixo x, então eu vou obter o 2. Que eu chamei de U2. O mesmo U2' eu também preciso projetar sobre o eixo Y, tá? Que eu chamei de V2. A mesma coisa eu vou fazer com o U', que projetado sobre o eixo X vira U1 e projetado sobre o eixo Y vira V1. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender como que nós podemos fazer essa projeção, tá? E como que nós obtemos da matriz de rigidez para elementos que possuem deslocabilidade local para um elemento com deslocabilidade global. Tá? Então vamos às definições, vamos passar com cuidado pela matriz e vamos fazer alguns exemplos, tudo bem? Então vamos começar. Então, partindo aqui, transformações de vetores em duas dimensões. Então, em algumas situações, é conveniente introduzirmos 2 tipos de coordenadas diferentes,
coordenadas locais, x' e y', e as coordenadas globais, x e y, que são essas duas coordenadas, vocês podem ver. As globais, então, é x e y, e as locais, x', y'. Perfeito? As coordenadas locais vão ser escolhidas para representar os deslocamentos a nível de elemento, individualmente. Já as coordenadas globais servirão para representar os deslocamentos a um nível de estrutura como um todo. Então aqui eu trago para vocês uma estrutura em treliça, tá? Que compõe de 11 barras e 7 nós. Como nós vimos na aula passada, a treliça é formada por barras. Então, cada uma desses 11 elementos são barras, tá? E eu posso considerar a treliça como um todo formada por elementos, tá? Então, é uma estrutura em elementos finitos formado por barras. E aqui eu destaquei a barra 8. A barra 8 na treliça, ela possui os nós 3 e nós 7. Então, essas são as conectividades do meu elemento 8, da minha barra 8. Já quando eu faço uma análise local dessa barra, que vem aqui para cima, localmente a minha barra possui dois graus de deslocabilidades, 1 e 2. Só que dessa forma, essa barra ela está inclinada. Então a gente pode observar aqui que a estrutura como um todo tem os eixos de referência, que é o eixo x e o eixo y, e aqui a barra tem uma inclinação θ. Então essa inclinação θ faz com que, deixa eu dar um zoom aqui, tá? Nós tenhamos dois novos eixos, x' e y'. Então, aqui nós temos os deslocamentos locais. O 2 agindo na direção x' e o 1 agindo na direção x' também. Esses dois graus de deslocabilidade é que precisam ser decompostos, tá? Nas duas direções de referência, x e y. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje, tudo bem? Deixa eu só colocar aqui. Pois bem, então, visto isso, vamos então para essa transformação. Então, dado um deslocamento nodal, aí aqui eu vou pegar qualquer deslocamento como vetor mesmo, tá? É geral, não é específico. Representado por U na figura a seguir, então aqui a gente tem os eixos de referência x e y e o meu vetor U. Decomposto, ele possui duas coordenadas, U e V, tá? Que eu chamei de U e V. Então, esse deslocamento U decomposto nos eixos de referência x e y tem dois deslocamentos, U e V, que eu chamei de U e V a critério. Então, queremos relacionar as componentes desse vetor em um sistema de coordenadas com as componentes em outro sistema de coordenadas. Perfeito? Então, nós vamos sair do local para o global. Ou vice-versa. Vamos assumir que U não coincide com nenhum eixo local ou global só por uma questão de simplificação. E queremos transformar o deslocamento global para o deslocamento nodal. Então, nós vamos pegar as coordenadas nodais e vamos transformar para as coordenadas globais. Vamos definir que o ângulo θ é positivo no sentido anti-horário de x para x'. Então, aqui na minha segunda figura, eu tenho essa configuração. Eu tenho um ângulo de abertura θ, que definiu um novo sistema de referência, que aqui está em rosa, que é o sistema de referência formado por x' e y'. O sistema de referência da minha estrutura é x e y. Já para o elemento, vai ser x' e y'. Perfeito? O vetor U, decomposto sobre o novo sistema de referência x' e y', tem duas componentes, que eu chamei aqui de U' e V'. Perfeito? Então, o que eu quero fazer? Eu quero relacionar quem é essa componente U' com as componentes U e V, relacionar local com global. E quem é essa componente V' em relação a U e V. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora, perfeito? Então, vamos lá. Da figura anterior, deixa eu só fechar aqui. Da figura anterior, temos que U é igual a OA. Nós podemos reparar que U é essa componente que está aqui, ó, de O até A. Deixa eu colocar aqui a figura. Então, de O até A. V é a componente de A, que está aqui embaixo, até B, que está aqui em cima.
OC é U'. Então, U' está aqui, ó, de O até C. Toda essa componente. Perfeito? E V' é a componente de C até B, ou B até C. Tanto faz. Tudo bem? Então, nós temos essas 4 componentes definidas. Eu quero relacionar U' com o IV e V' com o IV. É isso que eu quero. Também é possível ver a relação de adição ao longo do eixo x'. Então, ao longo do eixo x' que está aqui, nós podemos observar que OC é formado por 2 parcelas, de O até D e de D até C. Então, eu defini dessa forma, OC é igual a OD mais DC. Só que pela relação 15 que nós temos aqui anteriormente, e pelas relações trigonométricas que eu vou comentar aqui, agora, essa relação aqui vai ser convertida da seguinte forma. Quem é OD? OD, se nós repararmos pela figura aqui, ó, OD, ele está presente em um triângulo retângulo. Qual triângulo? O triângulo ADO. Nesse triângulo ADO, eu posso reparar que OD é o cateto adjacente a θ. Então, OA é a hipotenusa desse triângulo. Então, conclusão, como OA é U, então o cateto OD vai ser U cosseno θ. E AD, que eu vou precisar mais tarde, vai ser U seno de θ, dentro do triângulo ADO. Perfeito? Então, o que eu tenho? Que OC, que é esse cateto, é U cosseno θ. Ou OA cosseno θ. Então, eu posso substituir. OD é OA cosseno θ. Ou U cosseno θ. E quem que é DC? DC é essa parcela que está de cá. Se você reparar DC aqui, ele é igual a AE que está aqui embaixo. E AE é também um cateto, tá? De um triângulo retângulo. Qual triângulo retângulo? AEB. Só que agora ele é um cateto oposto a um ângulo θ. O ângulo θ é o ângulo que está lá em cima, que é o mesmo ângulo que está aqui. Perfeito? Então, AE é um cateto oposto ao ângulo θ. Então, dessa forma, o que nós temos? A hipotenusa é esse comprimento AB, e AB, como nós sabemos, é V. Perfeito? Então, o cateto oposto vai ser AB ou V seno de θ. Então, AE é o mesmo que DC. Então, DC vai ser V seno de θ. Então, DC é igual a AE, V seno de θ. Então, se substituirmos agora U, que é OA, aqui, e utilizarmos essa equação 17 na equação 16, que é essa que está aqui em cima, nós chegamos nessa relação que temos aqui, ó. Então, deixa eu só tentar isto. Então, nós chegamos que U' é igual a V cosseno θ mais V seno θ. Então, U' é igual a U cosseno θ mais V seno θ. Então, essa é a relação da coordenada local U', tá? Ou do deslocamento U' para U e V. Fazendo de maneira análoga ou de forma similar, por adição de vetores ao longo do eixo Y' agora, então deixa eu voltar aqui. O Y' é esse que está aqui, certo? Então, é esse mesmo eixo que passa aqui, ó. O que nós podemos perceber? Por uma relação de adição aqui, na verdade, por uma relação de subtração, nós temos que o que eu quero é relacionar V' com U e V, perfeito? Então, eu vou perceber que V' é de C até B. E como C até B está presente dentro do segmento EB, então eu posso falar que CB, que é o que eu quero relacionar, é igual a BE menos CE, ou AD, que é a mesma coisa. AD aqui está de frente para cá. O que eu tenho? EB, que é o segmento inteiro, eu vou utilizar dentro do triângulo AEB. Já o segmento EC, eu vou utilizar que é AD. Então, por uma relação similar, eu sei que CB é menos AD mais BE. Mas quem que é AD? AD é OA seno de θ. Então, vamos voltar lá, ó. Quem que é AD, que é esse segmento que está aqui? Ele pertence ao triângulo OAD, ou ADO. Então, dentro desse triângulo, AD é um cateto oposto ao ângulo θ. Então, pela relação trigonométrica, nós temos que
OA vai ser AD é igual a OA vezes seno de θ. Então, como AD é igual a EC, nós temos os mesmos segmentos aqui. Perfeito? E por fim, nós temos que BE é igual a AB cosseno θ. Então, nós temos que BE, que é o todo, vai ser igual a AB, que é a hipotenusa desse triângulo AEB, tá? Vezes cosseno de θ. Tudo bem? Vai dar o segmento de E até B. Perfeito? Então, utilizando a equação 15 para velinha, o que nós temos que aqui, ó, pela equação 15, deixa eu só colocar aqui isto. Então, a equação 15, nós temos que velinha é o CB. Então, voltando aqui, CB é velinha. E o que nós temos? Que AD é o seno de θ e BE é V cosseno de θ. Então, menos o seno de θ mais V cosseno de θ vai ser a componente velinha. Conclusão, expressando as equações 18, que é essa que está aqui, e a equação 21, que é essa que está aqui, em forma matricial, nós reparamos que o linha velinha é igual a matriz CS menos C menos SC, UV, em que aqui C eu chamei de cosseno de θ, tá? Isso aqui é bem importante, a gente vai utilizar muito essa simplificação aqui, e S é seno de θ. Então, o linha é decomposta em cosseno vezes U, seno vezes V. Velinha é decomposta em menos S vezes U e C vezes V. Essa matriz que aparece aqui, ela é uma matriz bem importante, tá? A gente vai dar um nome para ela agora. Então, a equação 22, que é essa equação que está aqui em cima, relaciona o vetor de deslocamento global U, que é o V, para o vetor de deslocamento local U', da forma U' é igual a TU. Quem que é T? T é essa matriz que está aqui, tá? Então, T vai ser chamado de matriz transformação ou matriz de rotação das minhas coordenadas. Então, se eu precisar decompor duas coordenadas que estão em uma componente global para uma componente local, é essa matriz de rotação que eu preciso utilizar. Observe que aqui eu preciso ter as coordenadas globais para encontrar as coordenadas locais. Não local para global, e sim global para local. Tudo bem? Então, observa como se comporta a matriz da global para local. Tudo bem? Vamos fazer um exemplo bem simplesinho, tá? Só para a gente poder mostrar como utilizar a relação de deslocabilidade como se fosse em uma barra, tá? Fazendo a conversão do eixo global para o eixo local. Então, ó, o deslocamento nodal global do nó 2 da barra a seguir é dado por 2,5 e 5 milímetros. Determine o deslocamento local na direção do eixo x'. Como nós temos uma barra, lembra, a barra ela só tem 1 grau de deslocabilidade por nó. Então, no nó 2, localmente eu só tenho um vetor, que está na direção do eixo x'. Então, esse vetor ficaria na direção do eixo x'. O que eu quero obter é qual é o tamanho, qual é a magnitude desse vetor, tá? Sabendo que em coordenadas globais ele possui essas duas componentes. Perfeito? 2,5 e 5. Então, o que nós sabemos aqui? Nós sabemos que o 1 que vem do vetor de coordenadas global é 2,5. Tá? E nós sabemos que o 1 não, o 2. E V2 é igual a 5. São os dois valores que ele me forneceu. Então, 2,5 e 5. Então, o que a gente tem? Pela nossa relação, nós temos que U' no nó 2 vai ser dado por U cosseno de θ mais V seno de θ. Perfeito? Quem é U? Aí, no caso aqui, U2, V2. Então, substituindo o U2 é 2,5. Então, vezes cosseno
de θ. No caso, θ, quem vai ser o θ? O θ é o ângulo de direção de inclinação. Então, se nós reparamos pela nossa figura aqui, esse ângulo de inclinação é de 60 graus, ou π sobre 3. Também. Então, aqui, colocando π sobre 3, nós temos um ângulo de 60 graus, mais V2. Quem é V2? 5, que multiplica agora o seno de 60 graus. Então, 160 graus vai ser π sobre 3. Tranquilo? Já aproximando, então, esse valor aqui, deixa eu aproximar ele vai ser 5,58 milímetros. Então, 5,58 milímetros. Tranquilo? Então, essa é o nosso grau de deslocabilidade no nó 2 local. Então, o 2' é 5,58. Então, a medida desse vetor, o 2 aqui, que está em coordenadas globais 2,5 e 5, localmente vai ser 5,58. Tranquilo? Então, é um exemplo bem simples mesmo, para mostrar para vocês como nós podemos fazer a conversão de coordenadas. Tudo bem? Então, partindo agora, nós vamos para o seguinte, vamos calcular quem é a matriz de rigidez global para uma barra arbitrariamente orientada no plano. Ou seja, não interessa a barra, não interessa o ângulo de inclinação que o eixo dessa barra tem para o eixo de referência geral da estrutura. Nós vamos obter uma matriz de rigidez global para o elemento. Perfeito? Então, para o elemento barra. Então, vamos lá. Então, vamos considerar uma barra inclinada ao ângulo de θ graus a partir do eixo global x. Então, observa que aqui a gente tem a barra e o eixo x' da barra está a um ângulo θ do meu eixo x. Perfeito? E também que o eixo local x' é direcionado no nó 1 para o nó 2. Tranquilo? Na direção da barra. Tomemos θ positivo no sentido anti-horário. Aqui eu não cheguei a comentar sobre, mas o ângulo aqui está no sentido anti-horário, como a setinha aqui mostra pra gente. Nós vamos tomar isso como uma questão de definição. Tá? Nós vamos definir que o ângulo θ vai ser positivo no sentido anti-horário na direção do eixo x para o eixo x'. Isso é para facilitar os nossos cálculos, tudo bem? E o que mais que nós temos? Nós queremos então relacionar agora quem vai ser o 1' V1', tá? Das coordenadas locais para a coordenada global. Então, como a gente viu na aula passada, o que nós temos? Vamos utilizar a equação 12, que é uma equação passada, que eu vou reformular ela aqui, com a notação linha para denotar a matriz de rigidez do elemento local K', que irá relacionar as forças nodais locais F' com os deslocamentos nodais locais U', como dado abaixo. Então, o que a gente viu na aula passada? Que o vetor F é igual a KU. Então, nesse caso, F1x', F2x' é igual a AE sobre L, que multiplica 1 menos 1, 1, que multiplica U1', U2'. Então, vamos lá. Isso aqui são minhas componentes dos deslocamentos locais. Isso aqui é um vetor de forças ou de ações local. Então, a relação entre força e deslocamento é dado por essa expressão. Aqui eu estou utilizando a notação linha para poder representar essas coordenadas localmente. Então, queremos relacionar as forças nodais globais do elemento F sem linha com os deslocamentos nodais globais U. Ou seja, eu quero achar uma relação dessa forma, só que ao invés dos deslocamentos serem locais, eu quero eles deslocamentos globais. Como visto na figura 8. Então, deixa eu voltar aqui na figura 8. Então, eu quero relacionar F1', tá, para a coordenada global. Tá? E nessa coordenada global, eu quero relacionar as forças globais com os deslocamentos globais. Pois, como vimos, esses deslocamentos vão ser decompostos em duas novas coordenadas. Perfeito? Então, pois bem. Então, de outra forma, o que a gente quer? A gente quer encontrar uma matriz nova K, que é a matriz de rigidez, tá? Dado que agora o nosso vetor de forças vai ter 4 componentes. Por quê? A força local F1x é decomposta em duas forças globais, F1x e F1y. Já a força local F2x' é decomposta em duas novas forças, F2x e F2y, assim como os deslocamentos, né, que são vetores da mesma natureza. Perfeito?
E os nossos deslocamentos locais, U1' são decompostos em U1 e V1, e o 2' é decomposto em U2 e V2. Então, se nós repararmos aqui, temos uma relação entre força e deslocamento, tá? Aí agora, se eu quero expandir, tá, a minha relação 26, basta eu reparar que eu vou ter que ter aqui algum ente que relacione esses dois. Quem é esse ente? Vai ser a chamada matriz de rigidez global do elemento. Então, vamos definir quem é ela. Podemos observar da equação 27 que um total de 4 componentes, deixa eu marcar aqui, de força e 4 de deslocamento são necessários quando coordenadas globais são utilizadas. Porém, somente 2 componentes de força e 2 de deslocamento estão presentes na barra quando as representamos em coordenadas locais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar expandir esses vetores de alguma forma, já que eu só possuo 2 aqui e eu preciso de 4. Tudo bem? Sabemos da relação de transformação dada pela equação 18, que é essa que está aqui. U' é igual a U cosseno θ mais V seno θ, que, deixa eu voltar lá. Então, sabemos dessa relação que o U1', que é o deslocamento local no nó 1, vai ser dado por U1 cosseno θ mais V1 seno θ. E quem é o 2'? Vai ser o 2 cosseno θ mais V2 seno θ, que é o deslocamento local no nó 2. E em forma matricial, a gente pode reescrever essa relação por essa relação. Então, se você reparar aqui, nós temos uma relação entre os 2 deslocamentos locais e os 4 deslocamentos globais, tá? E uma matriz nova que apareceu aqui, ó. Essa matriz eu vou chamar de T asterisco. É uma matriz de rotação, só que ela não está na forma quadrada, como a gente vai precisar à frente. Então, eu vou chamar ela de T asterisco só para poder relacionar. Então, as componentes U' estão relacionadas com a local U' estão relacionadas com a componente global U pela matriz de rotação T asterisco. De forma análoga, como as forças vão se transformar da mesma forma que o deslocamento, teremos essa mesma relação. A mesmíssima relação. A única diferença é que aqui agora vai ser as forças locais transformadas para as forças globais. Perfeito? Utilizando a relação 25 ou 26, vamos pegar a 26 no caso, tá? Que é essa que está aqui, que é a relação mais importante que a gente viu da aula passada. Nós temos o seguinte, então da relação 26, F' igual a K' U', nós temos que F' vai ser transformado para T asterisco F, tá aqui. K' eu vou manter, K'. E quem que é U'? É T asterisco 1, como a gente viu pela relação 31. Perfeito? Entretanto, para encontrarmos a relação entre as forças globais nodais e os deslocamentos globais nodais, nós deveríamos inverter T asterisco. Aí nós temos um problema. Por quê? Como a gente definiu T asterisco, é uma matriz com 2 linhas e 4 colunas. E como sabemos, uma matriz que não é quadrada não possui inversa. Ela possui pseudo-inversa. Como aqui no nosso caso, a pseudo-inversa é uma aproximação para o que seria uma matriz, então você tem pseudo-inversa à esquerda, pseudo-inversa à direita. Nós não queremos essa relação, nós queremos uma relação que vale dos dois lados. Perfeito? Então, eu preciso de alguma forma expandir essa matriz T aqui, ó, para ela se tornar uma matriz quadrada, utilizando as relações que a gente já viu anteriormente. Então, para simplificar o processo, o que eu vou fazer? Eu vou expandir quem é o meu vetor de deslocamento local e quem é o meu vetor de forças local. Eu vou expandir supondo que eu teria 4 componentes em cada um. Então, logo, vamos expandir U', F' e K', tudo localmente, para ordens que sejam compatíveis com o uso das coordenadas globais. Mesmo quando F1' y, F2' y, V1' e V2 sejam zero. Na verdade, não é bem que elas sejam zero, elas não existem. Eu vou fazer elas existirem sendo zero, tá? Então, a minha componente de deslocamento, que antes era só U', 1 e U2', vai ter 4 componentes agora.
U1', V1', U2', V2'. Mas lembrando que V1' aqui e V2' aqui são nulos, tá? Eles teoricamente não existem. Mas utilizando as relações de transformação, o que a gente sabe? Que U' vai ser cosseno U, seno V1. V1', como a gente viu, vai ser menos seno U1, cosseno V1, tá? Como para U' 1 e V1' eu não tenho relação com U2 e V2, eu vou colocar 0 e 0, perfeito? Para as componentes locais U2' e V2', o que eu tenho? Para a relação entre elas, eu não vou ter relação dela com U1 e V1, então eu vou colocar 0, 0, perfeito? Para U2', eu sei que é cosseno U2, seno V2, e U2' vai ser menos seno U2, cosseno V2. Isso daqui, então, é uma relação é uma equação que relaciona os deslocamentos locais para globais, só que agora com 4 componentes, perfeito? Essa matriz agora é quadrada, tudo bem? Essa matriz aqui eu vou chamar ela de T maiúsculo, tudo bem? Que vai ser minha matriz de rotação. Essa matriz é uma das matrizes mais importantes que a gente tem para a nossa análise do elemento em coordenadas globais, perfeito? De forma análoga, a relação para as forças nodais locais para globais será dado também por F'Tf. Tudo bem? Idêntico ao caso U' igual a Tu. Tá? Por fim, vamos expandir a matriz de rigidez local K'. Então, nós vamos ter o seguinte. O que acontece? As forças, elas F1' e F2', elas têm que ser zero. Perfeito? Para ela ser zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela matriz de rigidez, que era 2 por 2, e vou expandir para 4 por 4. Então, F1 aqui, ó, que está na segunda linha, vai ser formada só por zeros. Perfeito? Para poder zerar essa componente. Da mesma forma que F2Y', tá? Eu vou preencher só com zeros para poder zerar essa componente. F1x' só é relacionado com U1' e U2'. Então, eu tenho ele aqui e aqui. Portanto, eu vou entrar com 1 aqui e menos 1 aqui. Enquanto que o F2x' só é relacionado também com U1' e U2'. Só que essa relação agora é menos U para U1' e 1 para U2'. Como nós vimos pela matriz de rigidez global, pela matriz de rigidez do elemento localmente, tudo bem? Então é aquela matriz expandida, tem essa matriz que está aqui, tá? Essa matriz aqui eu vou chamar ela de K' também, só porque eu estou expandindo ela. Então, utilizando as equações 36, que é essa que está aqui, 38, que é essa que está aqui, na equação 26, que é essa que está aqui em cima, F' igual a K' U', nós vamos ter o seguinte, que TF, que era F', é igual a K' TU. Por que TU aqui? Porque aqui seria U', só que U' é TU, perfeito? Onde T é uma matriz quadrada, como a gente viu, é cosseno, seno, 0, 0, menos seno, cosseno, 0, 0, 0, 0, cosseno, seno, 0, 0, menos seno, cosseno. Essa matriz que está aqui, tá? Tenta dar uma relembrada nela sempre que for preciso. E agora ela é quadrada. Então o que a gente pode fazer? A gente pode inverter ela, tá? Ou multiplicar pela inversa dos dois lados. Então, multiplicando pela inversa à esquerda, tá? T menos 1, nós vamos ter o seguinte. Então, eu vou pegar aquela relação e vou multiplicar por T a menos 1 dos dois lados à esquerda. T a menos 1 com T, por ser a inversa, vira matriz de identidade. Tranquilo? T a menos 1 K' T permanece. A matriz de identidade vezes o vetor V é o próprio vetor V. Então, V não, F. É o próprio vetor F. Então, F é T a menos 1 K' T U. É fácil ver que a matriz T vai ter algumas propriedades muito importantes. Entre elas, ela é simétrica. Então, você pode observar que essa matriz aqui é simétrica, tá? Ou seja, se você tomar a transposta dela, é igual à própria matriz, tudo bem? Segundo, não tão mais fácil assim, mas é também bem direto, o determinante dela é igual a 1, tá? Você pode fazer o determinante dela aqui pelo sistema de cofatores, por exemplo, tá? Considera essa primeira linha aqui e vai fazendo
a matriz reduzida por cofatores. Você vai ver que o determinante dela é 1. Tá? É um excelente exercício. E que a sua inversa é igual à sua transposta. Ou seja, T a menos 1 é T a transposta. Essa daqui já não é tão direta assim, mas é uma excelente propriedade para que você possa demonstrar. É também muito simples encontrar a inversa. Faz uma matriz aumentada aqui com a matriz identidade e utiliza a eliminação de Gauss para poder encontrar a matriz inversa, tudo bem? É um excelente exercício também. Então, nós temos que T a menos 1 é igual a T transposta. Essa última propriedade que tem aqui, ela caracteriza o que a gente chama de matrizes ortogonais. Então, toda matriz ortogonal é aquela tal que a sua inversa é igual à sua transposta. Utilizando essa relação na relação 41 que a gente acabou de obter aqui em cima, nós temos que T a menos 1 vai ser T a transposta, tá? K', T. Essa última relação relaciona então as forças globais com os deslocamentos globais. E observa que existe uma matriz aqui, ó, tá? Que essa matriz aqui é 4x4, 4x4, 4x4. Então existe uma matriz 4x4 aqui. Essa matriz é então a matriz chamada matriz de rigidez global do elemento de barra. Tudo bem? Em que T é a matriz de rotação. Encontrado a matriz de rigidez global para a estrutura, tá? Desculpa, para o elemento, a gente vai fazer isso para cada elemento e para cada elemento nós vamos obter a matriz de rigidez global. Para a estrutura como um todo, o que nós precisamos fazer? A sobreposição dessas matrizes. Então, se mais de um elemento em barra estão presentes na estrutura, a matriz de rigidez global de cada um pode ser somada utilizando o método da sobreposição para obtermos a matriz de rigidez global da estrutura. Ou seja, nós vamos sobrepor todas as matrizes dos elementos de barra para obter uma matriz só de rigidez global da estrutura. De forma semelhante, cada vetor de força global nodal do elemento podem ser somados utilizando a sobreposição, de forma que a soma das forças de cada elemento globalmente vai se juntar no vetor só, que é o vetor de força global da estrutura. E por fim, de posse da matriz de rigidez global da estrutura e do vetor de forças global nodal da estrutura, teremos para a estrutura inteira que Ku é igual a F, como a gente já viu para o elemento mola e para o elemento barra mais cedo. Em que U será o vetor de deslocamentos nodais globais para a estrutura inteira. Perfeito? Eu quero só fazer uma adenda aqui e uma observação. O que acontece? A barra, deixa eu voltar na estrutura, deixa eu voltar aqui nesse desenho aqui em cima. Cada barra é formada por dois nós, certo? Então, localmente, cada barra vai ter somente 2 graus de deslocabilidade. Porém, quando eu olhar para a estrutura como um todo, como aqui globalmente cada nó vai ter 2 componentes de deslocabilidade, isso globalmente, tá? Então nossa estrutura inteira tem o número de nós vezes 2 graus de liberdade. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui, ela possui 7 nós. Então nós teríamos no total 14 graus de liberdade, que é 7 vezes 2. Porque cada elemento, cada barra possui 2 graus de liberdade, que são as conectividades. Mas cada conectividade que possui um grau de liberdade local é decomposto em 2 componentes globais. Então, por isso, vezes 2. Se fosse uma treliça espacial, como a gente vai ver à frente, vai ser decomposto em 3 componentes. Então, você vai multiplicar por 3. Ou seja, o que eu quero dizer? Só como um exemplo. Para essa estrutura que está aqui, com 7 nós, a matriz de rigidez global seria uma matriz 14 por 14, enquanto a matriz, o vetor de deslocamento e o vetor de forças seria também vetores 14 por 1. Então, 14 linhas, uma coluna. Então, nós teríamos uma relação de 14 equações de compatibilidade para os nós. Tranquilo? E para finalizar a nossa aulinha de hoje, o que eu quero comentar aqui? Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer o cálculo da tensão para uma barra no plano XY. Aqui é bem direto, tá? Como que a gente obtém a tensão? A tensão é força sobre área, como a gente viu para barras, certo? Então, basta eu obter qual é a força interna
naquele elemento. Pegando a força interna dividido pela área, eu acho a tensão. Então vamos ver isso com a matriz de rotação. Tá? Então, para um elemento em barra, as forças locais vão ser relacionadas aos deslocamentos locais por essa relação que está aqui. Certo? Então, eu vou ter obtido quem são os meus deslocamentos globais. Então, eu pego os deslocamentos globais, vejo quem são os deslocamentos locais e utilizo essa relação para encontrar quem são as minhas forças internas na barra. Se eu pegar aqui F2x, pela definição usual de tensão, a minha tensão na barra vai ser F2x sobre A. Só lembrando que a força interna ela tem que ser igual, tá? Então, no elemento de barra. Então, esses dois valores aqui eles vão ser iguais. Então, tanto faz qual que você pega, mas o sinal vai ser diferente. Então, vamos pegar F2, porque F2 puxa a barra, tá? É como se você estivesse no nó 2 à direita, puxando a barra mais para a direita, tá? Então, isso seria a tração de compressão. Então, pela relação 47, que é essa relação que está aqui em cima, quem é F2x? É AEL, que multiplica menos 1 e 1, que multiplica U1', U2', tá? Que é essa relação. Eu vou pegar isso que está aqui e vou colocar aqui. Quando eu pegar essa relação e substituir ela nessa relação, a área se divide. Tá? A gente simplifica a área. Simplificando a área, nossa relação final vai ser EL, que multiplica menos 1 e 1, e U', Quem que é U', É o deslocamento local do elemento. Perfeito? Local. Isso depois de ter resolvido a estrutura, ter achado o deslocamento global, você vai achar o deslocamento local. Tá? Como que você vai achar o deslocamento local? Utilizando a relação 31. Qual que é a relação 31? É essa que está aqui. Ó. O deslocamento local é a matriz T asterisco U. Perfeito? Então, deixa eu voltar lá. Então, como isso daqui vai ser T asterisco U, então eu vou substituir T asterisco U do elemento. Então, isso aqui é o deslocamento global do elemento. Tá? Como a matriz T asterisco é cosseno, seno, 0, 0, 0, 0, cosseno, seno, tá? Eu vou fazer a multiplicação matricial aqui, tradicional. Então, EL, tá? É o módulo de elasticidade dividido pelo comprimento da barra, que multiplica a matriz menos seno, cosseno, seno, que multiplica os deslocamentos globais do elemento da estrutura. Perfeito? É dessa forma que nós vamos calcular a tensão. Certo? Então, eu vou finalizar a nossa aulinha de hoje aqui. E fiquem de olho porque na nossa próxima aula eu vou fazer um exercício muito interessante no MATLAB, utilizando nossa matriz de rigidez global. Perfeito? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para mais notificações sobre os próximos vídeos. Muito obrigado pela presença até aqui. Nos vemos na próxima. Até mais.